Deus é fiel. Eu quero convidar aqui o presbítero irmão Francisco. Ele vai compartilhar conosco uma palavra nessa noite. Eu oro para que o Senhor possa realmente falar ao seu coração de uma maneira especial. Vem cá, meu irmão, glória a Deus. Glória a Deus. Tudo na bênção? Graças a Deus, tudo na bênção, tudo na paz, né? Deus é bom, né, pastor? Deus é bom demais. Amém. O presbítero irmão Francisco é um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, um missionário, né? Um missionário, né? Um homem que faz uma missão tão maravilhosa, vai naquelas roças, tudo lá, né, irmão Francisco? Verdade. Falar do amor de Deus. E é uma alegria muito grande, meu irmão, receber o pastor. irmão, né? E receber a palavra, né, do irmão. Amém. Eu tenho certeza que Deus colocou algo no seu coração que vai tocar pessoas que estão nos acompanhando agora, né? E eu queria convidar você que está em casa, convidar o irmão Francisco, o pessoal que está aqui na igreja agora, na equipe. Nós vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Amém, Jesus. Irmão Francisco, uma coisa que eu tenho sentido, antes de nós orarmos, quero deixar essa palavra. Nós temos recebido tanta palavra de Deus, né? Verdade. Eu acho que nunca houve um tempo onde tanta palavra foi liberada assim. Parece que você liga o YouTube, você vem à igreja, você ouve as pessoas assim, palavras de Deus. Mas o que tem me impressionado, presbítero, é que embora tenhamos uma overdose de palavra, as pessoas não estão permitindo a palavra penetrar no coração e transformar. Verdade. As pessoas têm muito assentimento mental, elas falam assim: amém, nó, é isso mesmo, nó, verdade, glória a Deus, isso mesmo. Mas elas não se abrem, não se permitem a palavra mudar, né, a agenda delas, mudar o comportamento, o caráter, né? Então isso é uma coisa que tem me preocupado muito. E eu quero orar hoje, agora, antes de nós recebermos essa palavra tão abençoada, orarmos juntos aqui, irmão, para que pessoas recebam a palavra. Verdade, pastor. Né? É verdade. Porque a palavra não é a palavra de homem, é a palavra de Deus. E se a palavra não mudar a nossa vida, quem vai mudar? Quem vai mudar? Quem vai mudar? Eu fui mudado pela palavra de Deus, né? Então você que está em casa, tudo que Deus faz é pela palavra. Ele cria pela palavra, Ele cura pela palavra, Ele restaura pela palavra, Ele nos faz nascer de novo pela palavra, Ele consola pela palavra. Deixa a palavra de Deus encontrar lugar no seu coração. Amém? Vamos orar? Amém. Vamos Vamos colocar orar. nosso coração em cada vida que está conosco agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, juntos como igreja. A Tua palavra, Deus, ela é tão viva, tão poderosa. O Senhor criou o universo pela Tua palavra. Tudo que veio a existir, Senhor, veio porque o Senhor abriu a boca e falou conosco. Verdade. Deus, nessa hora nós abrimos o nosso coração. E eu oro para que essa pessoa que está acompanhando, Senhor, que está com o coração às vezes duro, não permite a palavra agir, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja como um martelo nessa noite, que ela quebre a pedra, ó Deus, e que os nossos corações recebam a Tua viva e poderosa palavra. Pai, abençoe o Teu servo, Senhor, o presbítero irmão Francisco Ribeiro, Deus, que ele possa com liberdade, com alegria, Senhor, compartilhar aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Assim oramos em o nome precioso de Jesus. Amém, queridos? Fica à vontade, meu irmão. Amém. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Eu vou estar sentado ali, recebendo tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Todos vocês que estão conosco aqui pelo YouTube, eu vos saúdo e quero dizer nesta noite que Deus tem uma palavra para a sua vida e que Ele te ama. Eu, durante este dia, quando recebi o convite aqui do pastor Alisson, eu comecei a imaginar a bondade, a misericórdia de Deus, como que Ele nos guia pelos seus caminhos, no centro da sua vontade. E
não sabia que hoje eu estaria aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza, que tudo está escrito no livro do Senhor, que naquele dia em que Ele estava ali na cruz, tomando o meu e o seu lugar, Ele sabia exatamente no dia que se chama hoje, que eu estaria aqui, e que Ele colocaria nos meus lábios a sua palavra, e que Ele sabe, você que está do outro lado, que está acompanhando esta mensagem, o Senhor também sabia que você estaria aí, e Ele quer te abençoar. Eu quero expressar aqui a minha imensa gratidão ao Senhor, por tudo quanto Ele tem feito na minha vida, tem feito na vida da minha família, dos meus irmãos, da minha igreja, onde o Senhor me chamou e me trouxe para que eu pudesse estar juntamente aqui neste lugar, servindo, adorando, glorificando e bendizendo o Teu santo nome. E eu quero nesta noite estar compartilhando uma palavra muito conhecida de todos, que está escrito no livro de Jó, no capítulo de número 14, a partir do verso 7 até o 9, eu estarei lendo esse texto sagrado. E se você tiver uma oportunidade, obviamente, se for possível, se tiver aí uma Bíblia ao seu alcance, eu os convido para que todos vocês possam também estar acompanhando a palavra de Deus. O pastor falou a respeito da palavra de Deus entrar no nosso coração, que somente ela que é capaz de nos mudar. O Senhor Jesus, Ele falou para os seus discípulos que vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, ela limpa, ela purifica o homem. E Ele diz que as palavras que eu vos digo são espírito e vida. E é o Espírito de Deus que dá vida a esta palavra. E assim nos diz o texto sagrado: porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, amados irmãos e amigos que estão conosco nesta noite, eu observando hoje este texto, fazendo aqui uma análise, buscando de Deus uma revelação a respeito desse texto sagrado, eu comecei a ver aqui o que dizia o patriarca, o homem de Deus chamado Jó, homem do qual o próprio Deus deu testemunho que ele era um homem fiel, temente a Deus e que se apartava do mal, um homem que era conhecido no trono de Deus lá em cima na glória. Agora vejo esse homem estava passando por um problema muito difícil na sua vida. Ele que havia perdido todos os seus bens, tinha perdido os seus filhos, tinha perdido os seus amigos e também a sua saúde. Estava enfermo, cheirava mal, e ele agora desolado, triste, ele começa a meditar, a fazer comparações. Quando tudo está bem em nossa volta, às vezes a gente não tem um tempo para buscar a Deus, para analisar e para verdadeiramente olhar para nós e descobrir e conhecer quão frágil é o ser humano, quão fraco, quão pequeno é o ser humano na nossa própria força. Mas ele estava nessa situação e ele começa a olhar, ele começa a refletir, e parece que ele começa a olhar e sentir que ele era inferior a uma árvore, ou que Deus amava mais uma árvore do que o homem que ele havia criado à sua imagem e semelhança. Louvado seja Deus. Ele começa dizendo: porque a esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Haverá esperança para uma árvore, mas para ele estava sentindo sem esperança.
Ele estava sentindo que para ele estava tudo acabado. Ele começa dizendo no capítulo, diz assim: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias, cheio de inquietação. Ele começa a se lamentar, olhando para o homem que Deus havia criado, dizendo que era de poucos dias, reclamando dos dias. Ele olha e vê a sua fraqueza, e ele então se entristece, porque ele começa a entender que a vida dele passaria muito rápido. Ele diz assim: sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. A sombra, quando o sol está indo sentido poente que ele se põe, ele começa a descer e vai aparecendo a sombra, e a sombra vai aumentando, e de repente vem a noite e se escurece. Ele faz essa analogia, ele começa a comparar a vida do homem como uma sombra que passa e acaba e está destruído. Louvado seja o nome de Jesus. E ele diz assim: e sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me faz entrar em juízo contigo. E ele diz para Deus que Deus estava chamando ele, que estava trazendo ele para a sua presença, levando ele a meditar e entrar em juízo com Deus, porque ele não poderia justificar diante de Deus. Ele estava dizendo: o meu fim está próximo. Louvado seja o nome de Jesus. E ele diz assim: e sobre esse tal abre os teus olhos e me faz entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? E ele responde: ninguém. Porque ele estava todo cheio de lepra, cheirava mal, ele considerava um homem imundo. E quando ele olha para ele, ele vê naquela situação, diz: eu sou uma pessoa insignificante, eu estou acabado, eu estou derrotado, não tem nada de bom. Quem pode tirar alguma coisa do imundo? Ele disse: ninguém. Mas o Senhor é aquele que purifica aquele que é leproso, da lepra física, da saúde, mas também da lepra do pecado. O Senhor Jesus, ele, através do seu sangue, ele nos purifica. Louvado seja o nome de Jesus. E ele diz assim: visto que os seus dias são determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limite, e não passará além dele. Eu fico assim impressionado, de uma certa forma, de ver como Jó tinha o conhecimento do Criador dos céus e da terra. Por um lado, ele tinha um conhecimento dos limites que Deus havia estabelecido, mas por um outro lado, pastor Alisson, eu vejo que ele estava desolado, achando que Deus não tinha poder para restaurar a sua saúde, para devolver o que ele tinha perdido. Nos momentos difíceis da nossa vida, parece que a nossa mente ela se fecha, parece que nós olhamos e não encontramos saída, e muitas das vezes nós estamos angustiados, sem haver necessidade, quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos amou primeiro ao ponto de entregar o seu único filho ali na cruz para tomar o nosso lugar. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e agora Jó, ele estava desolado, olhando, e tudo que ele via conspirava contra ele, os seus pensamentos eram contra ele. Louvado seja o nome de Jesus. Ele diz que todos os nossos dias do homem aqui na face da terra está diante de Deus, e o Senhor colocou um limite aonde ninguém ultrapassará esse limite. Louvado seja o nome de Jesus. Eu fico observando este homem temente a Deus, conhecido no céu, e mesmo sendo conhecido e que Deus deu testemunho dele, ele passou por uma aflição tão grande, por uma angústia tão grande. Aí eu olho para mim e peço ao Senhor que Ele tenha misericórdia. Quem é o homem, irmão?
Mas uma coisa é verdadeira, uma coisa é certa. Ele não disse, mas Deus tem o controle da nossa vida. Nada pode tirar a nossa vida se o Senhor não permitir. Deus não perdeu o controle da sua vida. Se você está passando por momentos difíceis na sua vida, aonde muitas vezes talvez você esteja igual estava Jó, clamando, desolado, achando que tinha acabado, eu quero te dizer que não é o fim, que o Senhor, Ele tem a solução para a sua vida, que Ele te conhece muito mais do que você, Ele sabe as suas limitações, e aquilo que você não suporta, Ele não permitirá que venha na sua vida. Ele tem um controle, Ele sabe do seu limite, até onde você pode ir. Quando você chegar no limite, Ele vai entrar com providência, Ele vai te tomar pela mão, como disse o salmista, que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. A hora que você não suportar mais, Ele tem o tempo determinado para todas as coisas. Ele entrará com providência na sua vida. Ele nunca chega atrasado, Ele tem o controle de todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Ele tem um número dos seus meses, puseste limite e não passará além dele. Eu fico observando este homem, conhecido na presença do Senhor, tido por Deus como justo, passou por uma aflição dessa. Eu quero trazer para a nossa vida, para a nossa atualidade, de tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempo angustiante, aonde as pessoas estão passando por problemas, por medo, por angústia, por incerteza, até mesmo aqueles que professam o nome do Senhor Jesus estão andando com medo de tudo e de tudo. Se este homem que era conhecido no céu passou por estas coisas, e nós então? Falamos do Senhor, mas não buscamos a Ele, não permitimos que Ele direcione a nossa vida, as nossas decisões, as nossas atitudes, seja determinada e ordenada pelo Senhor. Esta é a razão que o mundo está aflito, passando por tantos problemas, por tantas aflições, tanto sofrimento no meio das famílias. É porque verdadeiramente nós falamos do Senhor apenas com os lábios e o coração está longe. O pastor Alisson acabou de dizer aqui no início que nunca se viu tanto falar da palavra de Deus em todos os lugares, que nós vamos nas redes sociais, em todas as plataformas, está ali falando da palavra de Deus e o povo sofrendo. Hoje eu estava observando que apareceu, abri ali a minha rede social e lá tinha uma mensagem assim: se você crê que Deus pode mudar a sua vida, até aquilo que ia dar errado vai passar a dar certo. Se você crê, então escreve aí um amém e compartilha, que tudo vai mudar na sua vida. E nós sabemos que as coisas não é bem assim, porque o Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele prova os nossos pensamentos, isso para dar a cada um segundo o proceder das suas ações. Mas aquele que é fiel a Deus, Deus tem um compromisso com ele. Aquele que espera inteiramente na misericórdia de Deus, aquele que não confia em si próprio, na sua capacidade, na sua habilidade, mas ele é dependente do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre ele, o anjo do Senhor acampa ao redor dele e o livra de todo mal. Esta é a diferença de falar de Deus e aquele que verdadeiramente espera no Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Eu presenciei uma coisa desagradável hoje nas ruas da cidade por onde eu andava. Eu vi um pai agredir o seu filho
com um cone desse de sinalização. Ele pegou aquele cone e partiu para cima do filho, no meio da rua, e aquilo doeu o meu coração. E eu tenho visto e conhecido a respeito dessas situações, daquilo que tem me chegado aos ouvidos. Quantas famílias divididas, que não se fala mais, filho não se fala mais com o pai, não se fala mais com a mãe, mágoa, porque não traz inserido no seu espírito, na sua alma, a palavra do Senhor, como Ele prometeu que haveria de vir um dia que Ele ia arrancar o coração de pedra do homem e dar um coração de carne, e nesse coração Ele ia escrever as leis dele, no coração, no espírito, na alma, na mente, e onde quer que o homem fosse, ele ia ouvir esta palavra de Deus, e como disse o profeta Isaías, então você ouvirá uma voz dizer nos seus ouvidos: este é o caminho, andai nele. Mas hoje as pessoas já não querem mais ouvir o Senhor, e aqueles que não ouvem o Senhor, que anda na sua própria sabedoria, esses verdadeiramente estão vivendo nessa situação, em inimizade, em problema, em conflito, em aflição. E eu, observando, quando Jó, ele diz que o Senhor colocou um limite, que nós não iremos ultrapassar esse limite. E eu me alegrei muito, porque eu pude mais uma vez refletir a respeito daquilo que eu já sabia, como disse o salmista, que todos os nossos dias está escrito diante do Senhor. Eu não preciso estar preocupado, porque nenhum mal vai tocar na minha vida. Eu não estou preocupado com a morte, porque como a Bíblia diz, para aqueles que creem no Senhor Jesus já não existe mais morte, porque nós já passamos da morte para a vida. A morte para nós será só atravessar uma porta e fazer como o Estevão, aquele homem que serviu o Senhor, que estava ali sendo apedrejado, sangrando, estava morrendo pela causa do Senhor, e no seu último instante ele fez semelhante ao Senhor Jesus ali naquela cruz. Ele dobra o seu joelho e ele diz assim: Pai, não imputa sobre eles o pecado daquilo que eles estão fazendo. Alguém que estava sendo apedrejado até a morte ainda conseguiu ter a graça de Deus de amar aqueles que o feriam, aqueles que estavam tirando a vida, mas imediatamente ele pôde dizer: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem sentado à direita do Pai, em pé na porta, já estava me esperando. Essa é a minha esperança, essa é a certeza que eu carrego dentro do meu interior. Todos aqueles que verdadeiramente servem o Senhor sinceramente, eles não têm medo da morte, porque a morte será só mais uma passagem. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, amados irmãos e amigos que nos acompanham nesta noite, muitos estão brincando de ser cristão, de falar de Deus, mas não tem tempo para o Senhor, não é submisso à sua palavra. E eu me lembro que quando o Senhor Jesus ele foi batizado por João, ele chega, a primeira pregação que ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus é chegado entre vós. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando Deus governa sobre a minha vontade, sobre a minha vida, que eu sou submisso à vontade de Deus. Então aí Deus ele me inclina para a direita, ele me inclina para a esquerda, ele me leva onde ele quer, porque eu obedeço a sua voz, eu ouço a sua voz, eu conheço a voz do Senhor, e ele me manda e eu vou. E muitos têm falado, mas não têm obedecido à voz do Senhor, e muitos estão vivendo inimizade, em conflitos, em problemas. Eu me lembro que está registrado no Evangelho de João, no capítulo de número 7, quando os judeus procuravam prender e matar Jesus, havia uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, e Jesus ele não ia naquela festa, porque ali estão esperando para prender Jesus, e os próprios irmãos de Jesus dizem para que ele fosse, porque e apresentasse os seus sinais, os seus milagres para os seus discípulos, para que eles pudessem ver, porque eles dizem
Ninguém que quer ser conhecido faz a sua obra em oculto. Já que faz esses sinais, faz. O Senhor Jesus respondeu para ele: o meu tempo não é chegado, mas o de vocês está sempre presente. Vocês não sabem a hora que vocês vão morrer. Vocês que deveriam tomar cuidado, porque eu sei a minha hora, o meu tempo ainda não é chegado. Ele tinha o controle de todas as coisas. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele morreu ali naquela cruz. Ele tomou o nosso lugar, ele levou sobre si os nossos pecados. Não só os que hoje já existem, mas por aqueles que ainda hão de nascer. O Senhor Jesus Cristo já tomou o pecado deles e encravou e venceu a morte ali naquela cruz. Porém tem algo a ser feito, aquilo que eu não poderia fazer, aquilo que você não poderia fazer, o Senhor Jesus, ele fez por mim, ele fez por você. Mas aquilo que eu preciso fazer, que você precisa fazer, o Senhor não fará por mim nem por você. Se você não entregar completamente a sua vida, se você não receber o perdão através do sacrifício, se você não acreditar que Jesus já fez esse sacrifício para você, o dia que você partir aqui dessa terra, haverá um juízo, e o Senhor irá naquele dia abrir um livro e mostrar as obras de cada um, para justificar que Ele amou, que Ele lhes concedeu uma oportunidade. E como diz algumas pessoas, meteram-se os pés pelas mãos e pisaram no sangue do Senhor, e não aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus ali naquela cruz. Então serão punidos pelas suas próprias ações. Quantas pessoas agora estão com mágoa no seu coração, ressentimento, sentimento de vingança, ódio, e se partirem desse jeito, a porta se fechou, não terá mais como resolver essa situação. O sábio Salomão, escrevendo em Eclesiastes no capítulo 9, a partir do verso 4, ele diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que vai morrer, mas os mortos não têm parte em nada que se faz aqui debaixo deste sol. Então há esperança para aqueles que estão vivos. E se você está nessa situação hoje, com mágoa, sem falar com seu pai, com a sua mãe, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho, hoje Deus está te dando uma oportunidade de você reconciliar, porque Ele mesmo disse para que nós venhamos amar os nossos inimigos, que nós venhamos abençoar, orar por eles e não amaldiçoar. Se o nosso inimigo tiver fome, nós devemos dar alimento. Se ele tiver sede, nós devemos dar água, porque foi isso que o nosso mestre nos demonstrou ali naquela cruz, naquele último instante, ele sendo ferido, pregado naquela cruz, ele levanta a sua cabeça e olha para o céu e disse: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Ele veio nos ensinar, Ele nos veio dar o seu mandamento. E se nós não submetermos à vontade de Deus e andar odiando uns aos outros, naquele dia Ele vai mostrar quanto Ele nos amou, mas nós não aceitamos o amor dele naquele dia. Eu me lembro quando Deus manda o profeta Isaías na casa de Ezequias e dizer para ele colocar a casa em ordem, porque ele morreria e não viveria. E quando Isaías sai, Ezequias vira o rosto para a parede e chora, e fala com o Senhor como que ele andou na presença de Deus. Imediatamente o Senhor, ele manda o profeta voltar e dizer que tinha acrescentado mais 15 anos na vida dele. Eu quero te dizer nesta noite, como vem na minha mente, que o Senhor, ele determina um tempo da nossa vida aqui na face da terra. Eu quero que você imagine como se o Senhor tivesse te dado um relógio, e naquele relógio ele tivesse colocado o tempo que você tem aqui na face da terra. O relógio está vindo na ordem decrescente, ele está voltando.
Cada dia o seu tempo está ficando mais curto. E nós não sabemos o tempo que nós temos aqui na face da terra para consertar aquilo que está errado na nossa vida. Quem sabe hoje o Senhor está te dando a última oportunidade de você ir reconciliar com aquele do qual você ofendeu, do qual aquele você está magoado, para que você possa ter o direito de entrar na cidade pelas portas. Você não sabe a hora que o seu tempo vai findar. Vi um filme que mostrava um homem que viveu desconcertado o tempo todo, inimigo do seu pai. E um certo dia, pela misericórdia de Deus, o Senhor envia um anjo e falou para ele do tempo que lhe restava de vida aqui na terra. Era o tempo que ele tinha de resolver aquilo que estava pendente entre ele e as pessoas, reconciliar, pedir perdão, para que ele pudesse receber o perdão de Deus. E ele começou em desespero, porque o tempo estava correndo, e quando terminasse aquele tempo, se ele não tivesse resolvido, a porta estava fechada para ele. E ele começa então em desespero. Seu pai não estava próximo dele. Ele diz: então eu vou ligar para o meu pai. Aonde o pai dele estava não tinha área, e ele não conseguia falar com seu pai. E ele entra no desespero. Ele tinha que consertar com um monte de gente. O tempo estava correndo e o tempo passou, e ele não teve a oportunidade de reconciliar. Aí eu me lembro o que o escritor aos Hebreus diz: que está ordenado o homem a morrer uma só vez, e vindo após o juízo. Depois que fechar os olhos, se morrer desconcertado com Deus, não tem mais nada a fazer a não ser enfrentar o juízo. Mas Deus tem o controle de tudo. Deus viu o desespero e a angústia de Jó, e conhecendo a fraqueza humana, o Senhor volta para Jó e restaura a saúde de Jó, devolve o que ele tinha perdido, duplicado. E naquele dia ele alegrou poderosamente, e ele falou: eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, e agora os meus olhos vê, por isso eu me abomino na cinza e no pó, daquilo que ele havia reclamado, sem ter consciência e conhecimento da grandeza de Deus. E eu quero dizer a você que nos acompanha nesta noite, que o Senhor sabe tudo a seu respeito, e que Ele tem te dado uma oportunidade até o dia que se chama hoje. Eu não sei qual é o tempo que me resta, mas de uma coisa eu sei, que se eu partir agora, o Senhor me chamar, também eu tenho uma convicção, uma certeza, que será apenas uma porta que eu estarei atravessando, e estarei entrando na presença de Deus, aonde o Senhor diz que naquele dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, que vai cessar todo pranto, que vai acabar, terminar todas as preocupações e toda dor. Se você deseja isto nesta noite, se você tem alguma coisa ter que ser resolvida, talvez você está esperando, mais tarde eu resolvo, eu tenho que fazer isso. Quando a Bíblia diz: se nós pecar, nós temos um advogado, mas a Bíblia diz que aquele que esconde a sua transgressão, ele nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará do Senhor a misericórdia. E talvez você esteja adiando, você tem que confessar o seu pecado, talvez você tenha que procurar o seu pastor, talvez você tenha que abrir o seu coração, e você lá vai adiando. O seu relógio pode zerar e o seu tempo acabar, e você não tem mais oportunidade. Pensa nisso no dia que se chama hoje. E eu quero neste momento te convidar a nós estarmos orando. Eu quero interceder nesta noite em favor da sua vida, porque um dia eu estava numa situação terrível, sem força, e o Senhor usou da sua misericórdia, e Ele estendeu a sua mão, e Ele me tirou de um lamaçal de lodo, como diz lá no Salmo 40, e Ele me colocou sobre um lugar firme, uma rocha,
aonde eu estou firmado. Se eu estou aqui nesta noite, não é porque eu sou nada, mas é a bondade e a misericórdia de Deus. Se o Senhor colocou essas palavras nos meus lábios, isso não é capacidade de um homem, mas é o Espírito de Deus que está levando até você para te dar uma oportunidade, porque o Senhor Jesus, Ele te ama, Ele não tem prazer na morte daqueles que não estão na sua presença, para não dizer um ímpio, aquele que comete impiedade, mas Ele morreu por sua causa ali naquela cruz. Ele te amou ao ponto dele tomar o seu lugar e morrer ali por você. Pensa nisso no dia que se chama hoje, independente onde você estiver nos acompanhando nesta noite. Eu quero te dizer que os olhos do Senhor estão sobre ti, que os ouvidos do Senhor também estão atentos para ouvir a sua oração neste momento. Fala com Ele e Ele vai te dar livramento, Ele vai te dar perdão, Ele vai te dar alegria, Ele vai trazer paz. E eu quero neste momento te convidar, e eu quero orar com você neste momento. Soberano, amado, eterno Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, graças te dou, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nesta noite coloca este humilde servo diante de muitas pessoas para falar do seu amor, da tua grandeza, da tua misericórdia, que o Senhor é aquele que tudo pode, que o Senhor é aquele que levanta o que está caído, o Senhor é aquele que fortalece o que está fraco, que o Senhor ergue do monturo, desvalido o necessitado e faz assentar ao lado dos príncipes. O Senhor é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Tudo, Senhor, está no teu poder, nas tuas mãos. Senhor, eu te peço em favor desses que agora nos acompanham, onde quer que estiver, Senhor, vai o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor cura as feridas da alma, do espírito que está sangrando, que está gemendo, aqueles, Pai, que estão enfermos. O Senhor é aquele que cura, aquele que restaura. Senhor, leva a salvação, Pai, leva, Senhor, o arrependimento, porque o teu Santo Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e que há um juízo. Tenha de misericórdia, porque o preço foi caro, o preço foi o seu sangue que foi derramado ali naquela cruz. Querido e eterno Deus, assim, pela fé, eu te agradeço, porque eu sei que neste momento o Senhor está operando maravilha na vida de muitas pessoas, e eu te dou graça, e assim eu te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, eu quero agradecer aqui, pastor Alisson, pela confiança e por ter me dado essa oportunidade de nesta noite expressar um pouco da minha alegria de servir este Deus tão maravilhoso, que um dia estendeu a sua mão e me alcançou e me tirou daquele sofrimento e colocou dentro de mim uma paz, uma alegria que só Ele pode dar, e Ele tem essa paz para você também. Que Deus os abençoe a todos vocês. Fiquem na paz. Obrigado. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Fica aqui comigo. Deus é fiel. Que palavra abençoada. Na segunda-feira, presbítero Francisco, eu tive orando por uma pessoa na parte da tarde no Hospital São João de Deus, a pedido de uma irmã, né? E a pessoa estava em estado terminal. E ela disse: pastor, eu preciso que o senhor vá lá, porque muitas pessoas, muitos pastores foram lá e ela está muito sofrendo, e ela não se entrega, tem alguma coisa, e ela não conseguia mais ter reações, ela estava presa dentro do corpo, né? E a gente sabe que a audição é a última coisa, né, irmão? Que a pessoa perde. Eu pude estar ali na segunda-feira à tarde, orando, né? E a gente pôde ministrar o amor, o perdão, conexão, fazendo a conexão dela com Cristo, né? E na terça-feira pela manhã eu recebo a notícia que ela partiu. E o pastor trazendo essa palavra, né? A gente fica com o coração queimando, é verdade, né? Porque muitas pessoas não sabem o que esperam do outro lado, é verdade, né? Muitas pessoas estão vivendo distraídas. Eu fiquei tão feliz porque Deus, né, nos levou ali naquele 45 do segundo, né? E a gente pôde abençoar, pôde conectar aquela pessoa.
haverá de chegar um tempo, né, irmão Francisco, que não vai dar mais tempo. Vai chegar um tempo que o relógio vai zerar, né, pastor? Vai zerar. E não tem mais tempo. E você que está nos acompanhando, segundo essa palavra que foi ministrada sobre Jó, talvez você esteja batendo aí no seu limite, né? Mas eu quero profetizar também sobre a sua vida que a provação tem tempo de validade, né? Ela vai findar e Deus vai trazer e já está trazendo luz, direção para a sua vida. Amém. Então somente creia nessa palavra, então somente permita a palavra, sabe, tocar seu coração, e não aguarde por muito tempo para tomar decisões. Decida hoje por Jesus, decida ser um cristão de verdade, porque a qualquer momento a senha, né, como diz aquele pregador, a sua senha pode ser chamada, e nós precisamos estar com o nosso coração certo diante de Deus. Amém? Como foi mencionado aqui pelo presbítero, um pastor, né, Francisco Ribeiro, se você tem alguma dificuldade, se você está enfrentando alguma luta, está em pecado, está passando por angústias, procura o pastor. Eu te autorizo a procurar o presbítero, irmão Francisco. Abre o coração com ele. Procure a minha pessoa. Nós queremos orar por você, queremos ajudar você. Estamos aqui em Divinópolis, na Avenida JK 816, né? Cultos online na quinta-feira, mas domingo às 10 da manhã e às 19 horas nós vamos estar aqui presencialmente para adorar, para buscar, para orar. E se você puder, venha estar com a gente, porque eu tenho certeza que você será ainda mais abençoado. Presbítero, quero agradecer, viu? Que Deus te abençoe, continue te dando essa unção, essa ousadia para pregar, para falar do amor de Deus, né? E que mais quintas-feiras, né, o irmão possa ministrar aqui para nós, abençoando a nossa vida. Vamos orar? Vamos abençoar a vida dos irmãos que estão em casa. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade. Te agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos do Senhor. Agradecemos pela equipe que hoje veio aqui, Senhor. O louvor, ó Deus, a equipe técnica, Senhor. Ó Deus, que o Daniel, Deus, que está nos ajudando na live. Pai, no nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Que nenhum, Pai, ninguém possa ser despedido, ó Pai, sem a Tua graça manifestada. Pai, venha ao encontro, Senhor. E essa pessoa que agora está entregando a vida a Jesus, essa pessoa que está reconciliando, essa pessoa que está tomando uma decisão de realmente andar na Tua presença, Pai, sela ela agora com o Teu Espírito. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu abençoo a sua vida, abençoa a sua casa, profetizo, sua aprovação está acabando, tem prazo de validade. A bênção não, a bênção é demais, é maravilhosa. E assim como o final de Jó foi uma bênção, assim também a sua vida, você vai viver muitas coisas abençoadas. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus possa realmente guiar você em todas as áreas. Grande amor de Deus Pai, a graça redentora de Jesus Cristo nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, ótimo final de semana, que a graça do Senhor Jesus te acompanhe em todo o tempo. Deus abençoe.